Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre as diferenças, entre a impotência de causa psicológica pura e a impotência, a disfunção erétil de causas orgânicas. Como se apresenta, como é que a gente faz essa diferenciação pela anamnese, pela conversa. E com isso a gente consegue distinguir com uma certa precisão a diferença entre essas duas coisas. Então eu vou entregar aqui para vocês 10 pontos, 10 quesitos que a gente pergunta que favorecem ao diagnóstico de disfunção psicogênica e 10 que favorecem o diagnóstico, que levam a gente a pensar em uma disfunção mais orgânica. Então vai ser um vídeo muito interessante. Então, para a gente entregar isso para mais pessoas, deixa o like antes de começar o vídeo para você não se esquecer. Se inscreve no canal. Nosso canal é voltado à performance masculina, saúde masculina em geral, saúde sexual. Então se inscreve no canal, toca no sininho e deixe seus comentários. Se você gostou do vídeo, dá uma força pra gente. Se tiver dúvidas também. Sem mais enrolações, vamos começar o vídeo. Psicogênico. Então, vamos lá. Vamos para a primeira quesito que realmente sugere que o paciente tem algo psicogênico. É quando é um início abrupto. Então, do nada, pum, desligou. Foi naquela vez, acabou, tava ótimo, uma vez perdeu a ereção e depois, nunca mais. Passou um tempo grande aí perdendo a ereção. Então, início abrupto. Outro quesito é quando tem um fator psicogênico associado. Assim, por exemplo, um término de namoro, um término de casamento. Então, o paciente vinha bem, tendo relação ali frequente e tal, tinha atração pela pessoa, tinha tesão e, por exemplo, a outra pessoa deixou, largou. E daí ele vai tentar ter relação fora, com uma outra pessoa, com uma pessoa nova e começa a perder. Então, uma semana atrás estava bem, um mês atrás estava bem, com a frequência sexual boa, tudo certo, mas teve um término, teve uma decepção amorosa e daí começou a perder ereção. Então, isso também é um fator psicogênico. Terceira coisa, isso é importante, tá? O paciente que é psicogênico, ele geralmente mantém a ereção de manhã, tá? Então a ereção matinal continua preservada. O paciente psicogênico na masturbação, muitas vezes também consegue uma masturbação com ereção mais forte, Então, dando sinais que o pênis está funcionando bem, só que na hora do sexo ele está perdendo, por outros motivos, que a gente está discutindo aqui. Geralmente o paciente psicogênico ele não tem comorbidade, não tem muita doença, é um paciente saudável, Então pacientes saudáveis, aí geralmente a gente pensa mais em causas psicogênicas. Não exclui, eu tenho vários vídeos falando sobre indivíduos saudáveis que têm ereções fracas, Então não exclui, mas é um ponto que a gente pensa um pouco mais em psicogênico. Outra coisa, paciente jovem. Então, paciente quando é mais jovem, também a gente pode pensar em algo mais psicogênico. Só que eu tenho um vídeo falando sobre impotência em jovem e tem muito jovem que tem impotência, tem disfunção erétil de origem orgânica, mesmo com exames normais. Então, também, se vocês quiserem conferir esse vídeo, vão lá, tá bom? Mas jovem, a maioria tem um fator psicogênico que tem que ser trabalhado, tá? Por exemplo, dívidas, problema no trabalho, quebrou a empresa, foi demitido, tá com problema financeiro grave e isso impacta, claro. Então, esses fatores, quando estão associados e o paciente queixa de disfunção erétil, a gente, considera que pode ser uma fase que ele esteja passando, que ele está muito adrenalizado, está muito
ansioso com outras coisas e desvia um pouco, isso impacta na parte sexual também, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente considera. Outra coisa é quando oscila muito. O que oscila muito? É o paciente que fala, poxa, mas numa semana tá ótimo. Fui tirar férias na Bahia, fiquei lá tranquilo, no hotel, cafezinho da manhã, e era de manhã e de noite, sem problema nenhum. Volta para a vida normal, para os problemas, para a rotina, tudo. Pum. E aí o paciente começa a ter ereções ruins. Então, também é um fator mais externo, mais psicogênico, mais relacionado à parte ambiental. Não é propriamente o pênis que está com a artéria obstruída, que está com desgaste, que está com nervo com problema, que tem o hormônio que esteja ruim, né? Então, esse é um fator importante. Quando oscila muito, vai do céu para o inferno em pouco tempo. Então, penúltima item que é interessante também a gente mencionar é quando varia muito entre pessoas. Então, a gente vê aqui no instituto paciente que fala, olha, doutor, eu tenho um relacionamento fixo, mas de vez em quando, poxa, pula fora e tal, e fora vai muito pior. Por quê? Ansiedade de performance, né? Quando está com a pessoa fixa, já está acostumado, já sabe o jeito, já não tem ansiedade de performance, então vai bem. Quando vai fora, aí essa ansiedade de performance faz com que o paciente perca ereção. Isso acontece frequentemente. E também, às vezes, ao contrário. O paciente no relacionamento, ou um casamento, ou um namoro mais longo, um relacionamento mais longo, não está indo bem, né? Caiu na rotina, não realmente teve o desgaste ali do relacionamento, mas se ele tem algum relacionamento fora, é bom. Então, essa variação de pessoas faz com que a gente pense que, claro, é uma questão, né, uma disfunção mais de ordem psicogênica do que propriamente orgânica. E último item, né, que de vez em quando a gente vê pacientes aqui relatando na parte psicogênica é quando, por exemplo, a parceira ou parceiro faz algum comentário que deixa ele ansioso com relação à virilidade, à performance e tudo mais. Por exemplo, sugerindo que, sei lá, o tamanho do pênis é pequeno, é fino, não está com ereção boa e fez algum comentário com uma comparação, por exemplo, e depois desse evento, o paciente piora muito, né? Então, às vezes foi aquele evento, aquele comentário, aquela situação que gerou uma ansiedade no paciente e ele vai ficar perdendo a ereção. Depois disso, isso pode ser trabalhado, tem que ser trabalhado tanto com um andrologista quanto um terapeuta sexual e melhora, tá? Então falamos sobre os 10 do psicogênico, vamos falar 10 orgânicos e comparar os dois, né? Isso é que é importante. Paciente orgânico, geralmente a coisa vem paulatinamente piorando. É o paciente que antes conseguia 3 vezes, depois 2 vezes, agora só consegue 1 e depois começa a perder ereção. Quer dizer, ele foi perdendo a função erétil com o tempo. Essa é uma característica comum. Era ereções mais duradouras, depois começa a ficar mais curta, começa a ejacular mais rápido e depois começa a ficar perdendo ereção. Então, é um fator. Quando a coisa vem degringolando, quando vem piorando, a gente tem que pensar em orgânica. Outra coisa, ereção de manhã ruim. Então, não está acordando com ereção frequentemente. Ou então a ereção de manhã acontece, mas é uma ereção fraca. Na masturbação, né, que é o terceiro item, também, masturbação fraca, com ereção incompleta, ejacula rápido, não está boa a qualidade. Então, esses 3 são muito importantes.
O quarto é quando tem comorbidades associadas. Então, o paciente, quando fala hipertenso, diabético, problema de colesterol, usa muito medicamento, então os medicamentos também, às vezes, para dormir, medicamento para ansiedade, depressão, isso a gente realmente pensa mais em causa orgânica, tá? O outro é a idade, então a idade desgasta muito o pênis, tá? Então desgasta todos os tecidos, as juntas ficam ruins, né? As articulações, pele e o tecido peniano, o tecido erétil é um tecido como outro qualquer, também sofre seu desgaste no tempo, ereção fica mais fraca e começa a perder, tá bom? Então idade é outra coisa que a gente pensa mais em orgânico. Outro item importante é os vícios. Então, cigarro. Paciente que fuma por muito tempo, não é aquele jovem que colocou cigarro na boca, fumou 2, 3 anos, não. Quem é tabagista realmente, aí, a partir de 10 anos, já começa a deteriorar bastante os vasos e com o tempo pode sofrer impotência, assim como quem usa cocaína, quem usa muito álcool. Então, esses fatores a gente chama, né, acende a luz amarela e vermelha aí para orgânico. Outra coisa que também no orgânico é importante, né, e comparando com o psicogênico, é que ele não varia muito se a pessoa tem tem parceiras ou parceiros, né, variados. O paciente não refere essa diferença toda. Ele fala, olha, puta, tá sempre ruim. Então, tanto com um quanto com outra, né? Então, a ereção sempre não satisfatória, tá? Também não tem essa coisa de oscilação, né? Ele não fala, nossa, mês passado estava ótimo, depois piorou, não tem essa oscilação, sempre é ruim, tá? Últimas duas coisas que a gente chama atenção para orgânico. Cirurgias, então paciente que operou o reto, operou a bexiga, operou a próstata, é um fator muito forte para lesão de nervos do pênis, lesão de vasos do pênis e disfunção erétil orgânica. Pacientes que têm fibrose no pênis, que é a doença de Peyronie, tem muito vídeo também sobre isso, também é um fator forte para escape venoso, fuga venosa, tá? Então, pessoal, a gente entregou aqui bastante diferença entre essas duas categorias de psicogênico e orgânico. Muitos pacientes têm uma disfunção mista, quer dizer, tem um pouco de orgânica e muito de psicogênica, ou tem muito de orgânica e um pouco de psicogênica, e o ideal é você conversar com um especialista que trata isso todo dia, o dia todo, para poder te dar uma orientação melhor sobre o seu caso em específico e realmente fazer um tratamento, uma programação que você entenda, que você consiga cumprir, que você tenha adesão e que funcione para o seu caso, tá? Que seja eficaz para o seu caso, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você. Deixa o like, deixa os comentários, entra no nosso canal e até os próximos vídeos.